Sob a chuva, um milionário desaba em lágrimas no meio da rua, afogado pela saudade do filho que perdeu para a distância e a justiça. Uma menina em situação de rua aproxima-se, estende um pedaço de pão e pergunta com inocência: "Você também chora de fome?" A pergunta atravessa a sua dor como uma lâmina e inicia uma jornada que revela um segredo que ele jamais imaginou. Na tentativa de consolar uma criança desconhecida, o homem descobre a filha, que sempre procurou bem ali diante dos seus olhos. A chuva caía impiedosa sobre a Avenida da Liberdade, transformando o centro financeiro de Lisboa num palco melancólico de guarda-chuvas apressados e reflexos luminosos no asfalto molhado. Eduardo Souza, 42 anos, CEO da Fintech. Portugal, uma das maiores empresas de tecnologia financeira do país, estava encharcado. Não por falta de recursos para comprar um guarda-chuva ou chamar um motorista, mas porque naquela manhã específica, algo dentro dele havia se quebrado. Com o terno italiano ensopado colado ao corpo, Eduardo olhava para o relógio de pulso, um presente que havia dado a si mesmo quando a empresa atingiu o primeiro bilhão em avaliação 10-20. A reunião com os investidores estrangeiros havia começado há exatamente 20 minutos. A reunião que definiria o futuro da empresa, a abertura de capital que vinha planeando há 3 anos. Mas como concentrar-se em números, projeções e estratégias quando o seu peito parecia um campo de guerra? Faziam exatamente 1 ano que Leonor, a sua ex-esposa, tinha partido para o Brasil, levando Gonçalo, o seu filho de 5 anos. 1 ano sem ouvir pessoalmente a risada contagiante do menino, sem sentir o cheirinho de shampoo infantil nos cabelos encaracolados, sem poder abraçá-lo antes de dormir. Eduardo encostou-se a um poste, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Afinal, não era todos os dias que se via um homem de terno Armani a chorar na Avenida da Liberdade numa terça-feira chuvosa. As lágrimas misturavam-se com as gotas de chuva que escorriam pelo seu rosto. Os processos judiciais internacionais arrastavam-se sem resultado concreto. Os advogados mais caros de Portugal pareciam impotentes diante das leis brasileiras de custódia. O senhor também chora de fome. A voz infantil arrancou-o dos seus pensamentos. Eduardo baixou os olhos e encontrou uma menina de aproximadamente 7 anos, com cabelos encaracolados presos num rabo de cavalo improvisado, a olhar para ele com curiosidade. Vestia roupas surradas maiores que o seu corpo franzino. Nas suas mãos pequenas e sujas, um pedaço de pão. Não pequena. Não estou com fome, respondeu ele, tentando disfarçar o seu estado emocional. Então por que chora? A menina insistiu, estendendo o pedaço de pão. A minha mãe sempre dizia que a gente só chora por 2 coisas: fome ou saudade. Se não é fome, deve ser saudade. A simplicidade da sabedoria infantil o desarmou completamente. Eduardo sentiu como se aquela criança tivesse enxergado através de todas as suas camadas de sucesso empresarial, das suas defesas cuidadosamente construídas. É saudade mesmo, admitiu enquanto secava as lágrimas com as costas da mão. Como você se chama? Sofia, mas todo mundo na rua me chama de Sophie. Ela sorriu, revelando a falta de um dente da frente. E o senhor Eduardo, prazer em conhecê-la, Sophie. A menina estudou o seu rosto por alguns segundos, como se avaliasse a sinceridade nas suas palavras. Depois, com um gesto decidido, partiu o pão ao meio e ofereceu uma parte a Eduardo. Não posso curar a sua saudade, mas posso dividir o meu pão. Dizem que comida partilhada alimenta mais a alma do que a barriga. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ali estava ele, dono de uma fortuna estimada em bilhões, a receber a mais pura manifestação de generosidade de alguém que provavelmente não tinha onde dormir. Com respeito ao gesto, aceitou o pedaço de pão. Obrigado, Sofia. É muito gentil da sua parte. O senhor parece perdido, observou a menina, mordiscando o seu pedaço de pão. Está à procura de algum lugar. Eduardo consultou novamente o relógio. 10h30. A reunião já estava a acontecer há 30 minutos sem ele. Na verdade, eu deveria estar numa reunião importante no prédio da Fintech Portugal.
Sabe qual é o edifício de vidro com aquele jardim vertical na fachada? Os olhos da menina brilharam em reconhecimento. Sei sim, é aquele prédio bonito onde os seguranças não nos deixam chegar perto. Fica a uns 15 minutos daqui, mas sei um atalho que leva em 5. Eduardo hesitou. Confiar numa criança em situação de rua não era exatamente o que faria num dia normal. Mas aquele não era um dia normal. Era o aniversário do rompimento mais doloroso da sua vida, o dia em que a sua família se desintegrou. Você mora por aqui, Sophie? O sorriso da menina diminuiu um pouco. Moro em todos os lugares e em lugar nenhum, respondeu com uma maturidade desconcertante. Desde que a minha mãe desapareceu, aprendi todos os caminhos do centro. Conheço cada beco, cada passagem. Posso levá-lo até lá rapidinho se quiser. A sua mãe desapareceu. Eduardo não conseguiu conter a pergunta, o instinto paterno a despertar. Sofia sentiu uma sombra a passar pelos seus olhos vivos. Faz um ano ela comeu uns bombons que uma mulher chique lhe deu e depois ficou muito estranha. No outro dia, uns homens de terno vieram buscá-la, dizendo que a iam levar para o médico. Nunca mais a vi. A menina engoliu em seco antes de continuar. Depois vieram outras pessoas dizendo que me iam levar para um lugar onde eu seria cuidada, mas não gostei de lá. Era um lugar triste com muitas crianças a chorar. Fugia na primeira semana. Eduardo sentiu o estômago afundar. Como advogado, antes de fundar a sua empresa, conhecia bem as falhas do sistema de proteção à infância. O pensamento de que aquela criança sobrevivia sozinha nas ruas há um ano era devastador. E ninguém procurou por você. Família, vizinhos. Morávamos só nós duas, e a minha mãe sempre dizia para não confiar em ninguém. Ela trabalhava limpando casas de gente rica. Sophie deu de ombros como se a sua situação fosse apenas um infortúnio cotidiano. Então quer que eu mostre o caminho rápido? Eduardo olhou para o prédio da Fintech Portugal, que podia ser visto ao longe, depois para a menina à sua frente. A reunião com os investidores era crucial, mas algo naquele encontro parecia ainda mais importante. Sim, por favor, mostre-me o caminho. Sophie sorriu, guardando o restante do pão no bolso rasgado do casaco grande demais. Siga-me então e cuidado com as poças. Com uma agilidade surpreendente, a menina começou a guiá-lo por entre becos estreitos e passagens que Eduardo, nos seus 15 anos a morar em Lisboa, jamais havia notado. Enquanto caminhavam, Sophie contava sobre a sua vida nas ruas, sobre os lugares seguros para dormir, sobre os comerciantes bondosos que às vezes lhe davam comida, sobre as estratégias para se manter seca nos dias de chuva. Você não tem medo de ficar sozinha por aí? Perguntou Eduardo, impressionado com a desenvoltura da menina. Tenho, mas o que posso fazer? A gente acostuma-se. Só não gosto quando chove muito como ontem à noite. Fica difícil encontrar um lugar seco. Aquelas palavras simples carregavam um peso que fez Eduardo refletir sobre os seus próprios problemas. Sim, a dor da separação de Gonçalo era insuportável, mas pelo menos sabia que o seu filho estava bem protegido com um teto sobre a cabeça. E quanto à escola, Sophie, você não vai à escola? A menina balançou a cabeça negativamente. Eu ia antes quando morava com a minha mãe. Gostava muito de aprender. A minha professora dizia que eu era a melhor aluna da turma em matemática. Havia orgulho na sua voz apesar das circunstâncias. Mas agora não dá. Como vou para a escola sem endereço fixo, sem responsável? Eduardo sentiu uma indignação crescer dentro dele, como uma criança brilhante como Sophie podia estar perdida no sistema vagueando pelas ruas de uma das cidades mais ricas do país. Após alguns minutos a navegar por caminhos que Eduardo jamais imaginaria existir tão próximos do centro financeiro, eles chegaram aos fundos do imponente edifício da Fintech Portugal. O contraste entre o luxo do prédio corporativo e a realidade daquela criança em situação de rua não poderia ser mais gritante. Pronto, chegamos, anunciou Sophie com um sorriso orgulhoso. Tem uma entrada de serviço ali que os funcionários usam. Os seguranças da frente nunca me deixam chegar perto, mas por aqui ninguém liga muito. Eduardo olhou para a menina, depois para o prédio, sentindo-se dividido. A reunião que definiria o futuro da sua empresa aguardava.
Mas como poderia simplesmente deixar aquela criança voltar para as ruas? Sophie, obrigado por me trazer até aqui. Você tem onde ficar agora. A menina deu de ombros novamente um gesto que havia se tornado a sua marca registrada. Sempre arranjo um jeito. Tem um vão sob um viaduto na zona da Baixa que é bem protegido da chuva. Ou às vezes, a dona da padaria da Rua Augusta me deixa dormir no depósito quando faz muito frio. Eduardo tomou uma decisão instantânea, movido por um impulso que não conseguiu explicar. Olha, eu tenho uma reunião muito importante agora. Vai demorar cerca de 2 horas. Você poderia esperar-me aqui. Depois, poderíamos almoçar juntos e quem sabe encontrar um lugar melhor para você ficar. Os olhos de Sophie estreitaram-se com desconfiança. Nas ruas, ela havia aprendido a não confiar facilmente em promessas de adultos. Por que faria isso por mim? Nem me conhece. A pergunta direta pegou Eduardo de surpresa, mas a resposta veio com sinceridade. Porque você dividiu o seu pão comigo quando pensou que eu tinha fome. Porque hoje é um dia triste para mim, e você fez com que eu me sentisse um pouco melhor. E porque nenhuma criança deveria estar sozinha nas ruas. Sophie pareceu ponderar por alguns instantes, o seu rosto pequeno assumindo uma expressão séria que não combinava com a sua idade. Está bem, eu espero, mas se você não voltar em 2 horas vou embora. É justo, estarei de volta, prometo. Eduardo olhou novamente para o relógio. Quase 11 horas. A reunião já estava na metade, mas ainda poderia salvar a situação. Enquanto se dirigia à entrada, não pôde deixar de olhar para trás, para a pequena figura que agora se sentava pacientemente no meio-fio. O destino havia colocado no seu caminho uma criança que, assim como o seu filho, precisava de proteção e carinho. A ironia não escapou a Eduardo. No dia em que lamentava a ausência de uma criança na sua vida, outra surgia como se o universo estivesse a tentar equilibrar as coisas. Com um último olhar para Sophie, Eduardo ajeitou a gravata molhada e entrou no edifício determinado a resolver 2 problemas, salvar a sua empresa e, de alguma forma, ajudar aquela menina. O que ele não sabia era que esses 2 objetivos estavam muito mais interligados do que poderia imaginar e que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. O saguão da Fintech Portugal emanava luxo e poder. Pisos de mármore italiano refletiam a iluminação sofisticada, enquanto a recepcionista impecavelmente vestida arregalou os olhos ao ver Eduardo Souza entrar completamente encharcado. Senhor Souza, estávamos preocupados. A dona Regina já perguntou 3 vezes pelo senhor. Eduardo respirou fundo ao ouvir o nome de Regina Almeida, a matriarca da empresa e a sua principal investidora desde o início. Aos 68 anos, Dona Regina, como era conhecida por todos, mantinha o controle acionário da empresa com mãos de ferro, apesar de Eduardo ser o fundador e CEO. Patrícia, preciso que alguém consiga roupas secas para mim imediatamente e avise que estarei na sala de reuniões em 10 minutos. Sim, senhor. E o senhor está bem? Parece abatido. Eduardo forçou um sorriso profissional. Estou ótimo. Apenas me atrasei por causa da chuva. Enquanto seguia para o seu escritório, Eduardo não conseguia tirar da cabeça a imagem de Sophie sentada pacientemente no meio-fio. Uma pontada de culpa atingiu-o. Talvez devesse ter pedido que a recepcionista a deixasse entrar para esperar num lugar seco e confortável, mas o instinto dizia-lhe que seria melhor manter a menina longe dos olhos de Regina Almeida, pelo menos por enquanto. Regina era conhecida pelo seu conservadorismo ferrenho e obsessão com a imagem da empresa. Uma criança em situação de rua no elegante saguão da Fintech Portugal certamente provocaria o seu desagrado. E Eduardo precisava dela de bom humor para a reunião decisiva que estava em andamento. Após vestir o terno reserva que mantinha no escritório, Eduardo respirou fundo e dirigiu-se à sala de reuniões principal. Ao abrir a porta, 12 pares de olhos voltaram-se para ele, executivos internacionais, advogados corporativos e, na cabeceira oposta da mesa, Regina Almeida, com o seu característico coque impecável e expressão de desaprovação. Senhores, peço desculpas pelo atraso.
Tivemos um imprevisto com o trânsito devido à chuva, mentiu assumindo imediatamente o controle da situação. Vejo que já começaram a apresentação. Por favor, André, poderia recapitular os pontos principais para que eu me atualize. O CFO da empresa assentiu, retomando a apresentação, enquanto Eduardo se acomodava no seu lugar. Pelos próximos 90 minutos, ele forçou-se a concentrar-se exclusivamente nos números, projeções e estratégias para o IPO, que transformaria a Fintech Portugal na primeira empresa portuguesa de tecnologia financeira a abrir capital na Bolsa de Nova York. No entanto, vez ou outra, o seu pensamento escapava para a pequena figura à espera na calçada. Estaria Sophie ainda lá? Teria encontrado um lugar seco para esperar. E, mais importante, o que faria com ela depois. Quando a reunião finalmente terminou com apertos de mão e promessas de novos encontros, Eduardo sentiu o olhar penetrante de Regina Almeida sobre si. Eduardo, precisamos conversar em particular, disse ela, dispensando os demais com um gesto de mão. Assim que ficaram a sós, Regina não perdeu tempo com amenidades. O que aconteceu com você hoje? E não me venha com essa história de trânsito. Conheço você há 8 anos e nunca em nenhuma circunstância você se atrasou para uma reunião desse porte. Eduardo hesitou. Regina era a sua mentora, a pessoa que havia acreditado no seu potencial quando ele era apenas um jovem advogado com uma ideia inovadora sobre democratização financeira, mas também era uma mulher implacável quando se tratava de negócios e aparências. Hoje faz exatamente 1 ano que Leonor levou Gonçalo para o Brasil. Regina, 1 ano sem ver o meu filho. A expressão da mulher suavizou-se ligeiramente. Entendo, mas você precisa se recompor. Este não é momento para fraquezas pessoais. Estamos prestes a fazer história no mercado financeiro português. Eu sei, e peço desculpas pelo atraso. Não vai se repetir. Regina estudou-o por alguns instantes como se avaliasse a sua sinceridade. Os seus problemas pessoais não podem interferir nos negócios, Eduardo. Quando fundamos esta empresa, você me prometeu dedicação total. Foi por isso que investi o meu patrimônio aqui. E tenho sido dedicado. Nos últimos 3 anos praticamente vivi neste escritório. Sim, e é por isso que chegamos até aqui. Regina pegou na sua mala de crocodilo, preparando-se para sair. Os investidores estão cautelosos, mas interessados. O Morgan Stanley deu-nos 70% de chances de sucesso no IPO. Não podemos dar nenhum passo em falso agora. Eduardo assentiu, consultando discretamente o relógio. Faltavam apenas 20 minutos para completar as 2 horas prometidas a Sophie. Tenho outro compromisso agora, Regina. Podemos retomar esta conversa amanhã. A matriarca ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Que compromisso seria mais importante que discutir os próximos passos do IPO? Pessoal. Eduardo detestava mentir, mas algo lhe dizia que Regina não aprovaria o seu súbito interesse por uma criança em situação de rua. Muito bem, amanhã às 9 no meu escritório. Não era um pedido, mas uma ordem. Assim que Regina saiu, Eduardo apressou-se pelos corredores, ansioso por verificar se Sofia ainda estava à espera. Ao passar pela recepção, ouviu uma comoção incomum. Já disse que você não pode ficar aqui, este é um ambiente corporativo, não um abrigo. A voz estridente da segurança do prédio ecoava pelo saguão. Mas o moço do terno molhado pediu para eu esperar. Ele disse que me ia levar para almoçar. Eduardo reconheceu imediatamente a voz de Sophie e apressou o passo. A cena que encontrou fez o seu sangue ferver. 2 seguranças corpulentos cercavam a pequena menina enquanto uma funcionária da limpeza tentava interceder. Ela está a dizer a verdade, eu a via chegar com o Dr. Souza, protestava a mulher, uma senhora de meia idade, com o uniforme da empresa terceirizada de limpeza. Não me interessa, ordens da diretoria. Nenhum pedinte ou morador de rua pode permanecer nas dependências do prédio, retrucou o segurança, segurando o braço de Sophie com força desnecessária. Solteba imediatamente. A voz de Eduardo trovejou pelo saguão, fazendo todos se voltarem na sua direção. O segurança largou o braço de Sophie instantaneamente, endireitando a postura ao reconhecer o CEO da empresa.
Dr. Souza, estávamos apenas a seguir o protocolo de segurança estabelecido pela dona Regina. Esta criança entrou sem autorização e ela está comigo, interrompeu Eduardo aproximando-se de Sophie, que esfregava o braço dorido. Está tudo bem, pequena. Sophie assentiu visivelmente aliviada com a sua chegada. Eu tentei esperar lá fora como o senhor pediu, mas começou a chover muito forte de novo. A moça da limpeza viu que eu estava encharcada e me deixou entrar. Eduardo voltou-se para a funcionária, uma mulher negra de traços nordestinos que agora parecia apreensiva por ter quebrado as regras. Qual é o seu nome? Conceição Silva, senhor. Sou da equipe de limpeza do 3º andar. Obrigado por ajudá-la, dona Conceição. Foi um gesto de humanidade que aprecio muito. A mulher pareceu surpresa com o agradecimento, mas sorriu timidamente. Não podia deixar a menina na chuva, doutor. Tenho uma filha quase da idade dela. Eduardo voltou-se para os seguranças, que agora pareciam extremamente desconfortáveis. Esta menina é minha convidada. Da próxima vez que alguém maltratar uma criança neste prédio, independentemente de quem seja, haverá consequências sérias. Está claro? Sim, senhor, murmuraram em uníssono, afastando-se rapidamente. O clima no saguão começava a normalizar-se quando o elevador executivo se abriu, revelando Regina Almeida. Os seus olhos perspicazes imediatamente captaram a cena em comum. Eduardo Souza, CEO da Fintech Portugal, ao lado de uma menina claramente em situação de vulnerabilidade e uma funcionária da limpeza. O que está a acontecer aqui? Perguntou a sua voz cortante como navalha. Eduardo respirou fundo. Regina, esta é a Sophie. Ela me ajudou hoje quando eu estava indisposto devido à chuva. Prometi levá-la para almoçar como agradecimento. Os olhos de Regina examinaram Sophie de cima a baixo, detendo-se nas roupas surradas e nos cabelos despenteados. A sua expressão deixava claro o que pensava da situação. Eduardo, precisamos conversar em particular. Agora. Antes que Eduardo pudesse responder, Sophie deu um passo à frente. A senhora é aquela dos bombons. O rosto de Regina empalideceu visivelmente. O quê? Os bombons que a senhora deu para a minha mãe antes dela ficar estranha e desaparecer. A senhora parece com a mulher elegante que foi na nossa casa. Um silêncio tenso tomou conta do saguão. Regina recuperou a compostura rapidamente, mas não antes de Eduardo notar o seu desconforto momentâneo. Não faço ideia do que esta criança está a falar. Eduardo, na minha sala, por favor. Agora. Agora não é um bom momento, Regina. Prometi a Sophie que a levaria para almoçar e já estamos atrasados. Regina apertou os lábios numa linha fina, claramente contrariada. Muito bem, mas quero vê-lo no meu escritório assim que retornar. Enquanto Regina se afastava com passos firmes, Eduardo notou que Dona Conceição observava a cena com uma expressão estranha, como se tentasse lembrar de algo importante. Dona Conceição, a senhora está bem. A mulher piscou, saindo do seu devaneio. Sim, doutor. É só que essa menina me lembra alguém que eu conhecia há alguns anos. Uma moça que trabalhava aqui na limpeza antes de mim. Luísa era o nome dela. Desapareceu de repente sem explicação. Eduardo sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. Coincidência demais para um único dia. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, Sophie puxou a sua manga. Você ainda me vai levar para almoçar? Estou com muita fome. Forçando um sorriso. Eduardo assentiu. Claro que vou. Conheço um lugar ótimo aqui perto. Enquanto saíam do prédio, Eduardo não pôde deixar de notar o olhar penetrante de Regina Almeida, observando-os através da janela do seu escritório no último andar. Havia algo perturbador naquele olhar, algo que ele nunca havia notado antes. No restaurante, um estabelecimento sofisticado próximo à Avenida da Liberdade. Eduardo observava com ternura enquanto Sophie devorava um prato de nhoque ao molho de queijos que parecia maior que ela própria. A fome da menina era evidente e ele perguntava-se há quanto tempo ela não fazia uma refeição completa. Então, Sophie, você disse que a sua mãe desapareceu depois de comer bombons que uma mulher elegante lhe deu. Pode me contar mais sobre isso? Sophie tomou um gole de sumo antes de responder. Foi há 1 ano. A minha mãe trabalhava limpando casas de gente rica.
Um dia ela chegou em casa toda feliz porque uma das patroas tinha dado a ela uma caixa de bombons caros daqueles com papel dourado. Ela comeu alguns e guardou outros para mim para o meu aniversário, que seria na semana seguinte. Eduardo assentiu, encorajando-a a continuar. Mas depois de comer os bombons, ela ficou estranha. Começou a falar coisas sem sentido, a olhar para o nada. No dia seguinte, uns homens de terno bateram na nossa porta dizendo que a iam levar para um médico. Eu fiquei com a vizinha Dona Isaura, que prometeu cuidar de mim até a minha mãe voltar. A menina fez uma pausa brincando com o guardanapo, mas a minha mãe nunca voltou. E uns dias depois vieram outras pessoas dizendo que me iam levar para um abrigo porque não tinham conseguido localizar nenhum parente. Fiquei lá por uma semana, mas era um lugar triste. As outras crianças brigavam muito e os adultos quase nunca prestavam atenção na gente. Então fugi. Eduardo sentiu o coração apertar. E como você sobreviveu todo esse tempo nas ruas? Sophie deu de ombros aquele gesto que já se tornara familiar. A gente aprende. Tem pessoas boas que ajudam às vezes. Durmo em lugares diferentes cada noite. Quando consigo alguns trocados, compro pão na padaria do Senhor Manuel, que sempre me dá um a mais. Quando não consigo dinheiro, procuro comida que sobrou nos restaurantes. A simplicidade com que a menina descrevia a sua luta diária pela sobrevivência contrastava brutalmente com a sofisticação do restaurante onde estavam. Eduardo sentiu uma vergonha profunda por todos os luxos que considerava básicos na sua vida. E você acha que a mulher que deu os bombons para a sua mãe é a mesma que vimos hoje? A dona Regina? Sophie mastigou pensativa. Não tenho certeza, faz tempo. Mas quando a vi hoje, senti uma coisa estranha, como se já a conhecesse. E ela ficou assustada quando falei dos bombons. Não ficou. De facto, a reação de Regina havia sido estranha. Eduardo conhecia a sua mentora há anos e raramente a via perder a compostura daquela maneira. Sophie, você se lembra do nome completo da sua mãe e do seu próprio sobrenome. A minha mãe se chamava Luísa Santos e eu sou Sofia Santos. Eduardo quase engasgou com o café que bebia. Luísa Santos, o mesmo nome que Dona Conceição havia mencionado à funcionária que desaparecera misteriosamente da Fintech Portugal. E você sabe se a sua mãe trabalhava na empresa onde estivemos hoje? Sophie franziu a testa, esforçando-se para lembrar. Não sei. Ela trabalhava em vários lugares limpando, mas lembro que uma vez ela me levou para conhecer um prédio grande onde trabalhava e tinha umas plantas na parede igual àquele. As peças começavam a encaixar-se de uma maneira perturbadora. Eduardo sentiu um calafrio percorrer a sua espinha. Haveria alguma conexão entre o desaparecimento de Luísa e Regina Almeida? E por que a menção aos bombons havia deixado a matriarca tão desconcertada? Sophie, o que você acha de passar a tarde comigo? Preciso resolver algumas coisas e pensar no que podemos fazer para ajudar você a encontrar um lugar seguro para ficar. O rosto da menina iluminou-se. Posso mesmo, não vou atrapalhar de forma alguma. Na verdade, você já me ajudou muito hoje. Após o almoço, Eduardo levou Sophie para fazer compras. Roupas novas, sapatos adequados, produtos de higiene pessoal. A menina parecia maravilhada com cada pequena coisa, especialmente quando Eduardo insistiu que ela escolhesse um vestido para ocasiões especiais, como ele disse. Enquanto Sofia experimentava roupas, Eduardo fez algumas ligações discretas. Primeiro para a sua assistente pessoal, instruindo-a a cancelar todos os compromissos do dia. Depois, para o seu advogado de confiança, Fernando Moniz. Fernando, preciso de um favor urgente. Quero que você verifique se houve registro de desaparecimento de uma mulher chamada Luísa Santos há aproximadamente um ano. E também quero saber se existe alguma ficha de internação psiquiátrica em nome dela em qualquer clínica de Lisboa ou arredores. Enquanto esperava, Eduardo observava Sophie através da montra da loja, sentindo uma conexão inexplicável com aquela criança que o destino colocara no seu caminho justamente no dia em que mais sentia a ausência do filho.
Era como se alguma força maior estivesse a tecer os fios das suas vidas de uma maneira que ele ainda não compreendia totalmente. O que Eduardo não sabia é que aquele encontro casual sob a chuva lisboeta estava prestes a revelar segredos que mudariam para sempre não apenas a sua vida, mas a estrutura de poder da empresa que construíra com tanto esforço nos últimos anos, e que a verdade por trás do desaparecimento da mãe de Sophie estava muito mais próxima dele do que poderia imaginar. Enquanto Sofia admirava o seu reflexo no espelho da loja de departamentos, vestida com roupas novas pela primeira vez em mais de um ano, o celular de Eduardo vibrou. Era Fernando Moniz, o seu advogado. Eduardo, encontrei algumas informações sobre o caso que você mencionou. Prefiro não discutir por telefone. Podemos nos encontrar no meu escritório em 1 hora. Estarei lá. E Fernando, obrigado pela rapidez. Desligando o telefone, Eduardo contemplou a situação em que se encontrava. Em menos de 24 horas, a sua vida havia dado uma guinada inesperada. De um executivo concentrado exclusivamente na expansão da sua empresa, transformara-se num homem dividido entre o mundo corporativo e uma súbita responsabilidade por uma criança desconhecida. Sophie, você gostou das roupas novas? A menina girou diante do espelho, o vestido azul e marinho rodando ao seu redor como ondas do oceano. Os seus olhos brilhavam de uma maneira que Eduardo suspeitava não acontecer há muito tempo. São as roupas mais bonitas que já tive. Obrigada, seu Eduardo. Seu Eduardo. O tratamento respeitoso fê-lo sorrir. Havia algo na formalidade inocente da menina que tocava o seu coração. Fico feliz que tenha gostado. Agora preciso ir a uma reunião importante. Você se importa de me acompanhar? Não deve demorar muito. Sofia assentiu prontamente, como se estar com Eduardo fosse a melhor perspectiva possível para o seu dia. Depois de pagarem pelas compras, a vendedora, olhando com curiosidade para a dupla improvável, seguiram para o escritório de Fernando Moniz, um dos mais renomados advogados criminalistas de Lisboa. O escritório Moniz e Associados ocupava 3 andares de um edifício histórico no centro antigo da cidade. Enquanto entravam no elegante saguão com piso de mármore e móveis de madeira maciça, Eduardo notou o olhar maravilhado de Sophie. É quase como um palácio, sussurrou ela, agarrando-se à mão de Eduardo, como se temesse perder-se na grandiosidade do lugar. A secretária de Fernando recebeu-os com um sorriso profissional que vacilou ligeiramente ao notar a presença da menina. Dr. Moniz os aguarda na sala de reuniões privativa, informou, conduzindo-os por um corredor elegantemente decorado com obras de artistas portugueses contemporâneos. Fernando Moniz, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação grossa, levantou-se para cumprimentá-los. O seu olhar curioso alternou entre Eduardo e Sophie várias vezes antes de falar. Eduardo, que surpresa, não mencionou que traria companhia. Fernando, esta é Sofia Santos. Sophie, este é o Dr. Fernando, um amigo de longa data. A menina estendeu a mão formalmente, surpreendendo ambos os homens. Prazer em conhecê-lo, doutor. Fernando sorriu, impressionado com a postura educada da pequena. O prazer é meu, senhorita Sofia. Eduardo, você se importa se a minha assistente ficar com a menina por alguns minutos enquanto conversamos? Temos assuntos delicados para discutir. Antes que Eduardo pudesse responder, Sophie interveio. É sobre a minha mãe, não é? Quero ficar e ouvir. Os 2 homens trocaram olhares surpresos. Fernando suspirou cedendo. Muito bem. Mas devo advertir que algumas informações podem ser perturbadoras. Já vi muitas coisas perturbadoras nas ruas, respondeu Sophie com uma maturidade desconcertante. Quero saber o que aconteceu com a minha mãe. Fernando assentiu gravemente e indicou que se sentassem. Abrindo uma pasta sobre a mesa, começou. Luísa Santos, 32 anos, trabalhava como diarista e funcionária de limpeza terceirizada em várias empresas, incluindo a Fintech Portugal. Desapareceu há aproximadamente 13 meses, segundo os registros policiais. Fernando ajustou os óculos, continuando.
O caso foi registrado como desaparecimento pela vizinha Josefa Almeida, que ficou responsável temporariamente pela filha Sofia Santos, então com 6 anos. Sofia apertou a mão de Eduardo ao ouvir o seu nome e o da vizinha que brevemente cuidara dela. A investigação foi superficial e logo arquivada por falta de evidências ou testemunhas. Quanto à menina, foi encaminhada ao conselho tutelar e posteriormente a um abrigo municipal, do qual fugiu 1 semana depois. Fernando olhou para Sophie com compaixão. As buscas pela criança foram igualmente superficiais. No sistema